Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje iremos dar sequência à nossa segunda videoaula do módulo Banco de Dados Avançados. Pulamos agora para o que são conceitos de NoSQL e Cloud Databases. Então, com a evolução da internet, surgiu as redes sociais, blogs, wikis, dispositivos que estão interconectados, ou seja, uma nova geração de dados está surgindo a cada dia. Esses dados já não têm uma visão tradicional como vínhamos vendo em tabelas com linhas e colunas, sempre numa estrutura fixa. Ou seja, cada tipo de sistema para um dispositivo que coleta dados de posicionamento, sensores de posicionamento, imagens, fotografias, logs de servidores, dados que não têm uma estrutura fixa, também podem ser analisados. E esses dados, sendo armazenados em banco de dados voltado para esses tipos de dados, levam à classificação de NoSQL, né? Ou NoSQL. Bom, agora nós vamos entrar na arquitetura do NoSQL, o que vem a ser esse termo e como que tratamos dados desses tipos. Bom, o termo NoSQL, ou Not Only SQL, é considerado aqueles bancos de dados que não são relacionais, ou seja, não trabalham com dados em formatos de tabela e são de alta performance. Esse termo foi proposto por Johan O. Carson e Eric Evans no ano de 2009, quando começaram a surgir cada vez mais e mais sistemas de armazenamento de dados distribuídos, como o Hadoop e o MapReduce naquela época. Tá? Enquanto um banco de dados relacional, cada conjunto de tabelas representam um sistema, tá? Eles pertenciam a um único esquema, a uma única instalação de um banco de dados. Porém, agora nós temos o termo NoSQL, onde o conceito de esquema deixa de existir. Os bancos de dados NoSQL são subdivididos em 4 tipos, que nós veremos a seguir. O primeiro termo é o banco de dados NoSQL orientado a colunas. Bom, o termo orientado a colunas ou bancos de dados colunares são muito parecidos com o banco de dados relacional, tá? Porém, a relação de dados segue uma estrutura similar a uma tabela. Porém, essa tabela ela já não mais possui uma estrutura fixa de colunas. Porém, esse tipo de banco de dados ele varia os seus registros em colunas, não mais em linhas. Tá? O modelo orientado em colunas ele pode ter subcolunas. Essas subcolunas podem ter múltiplas propriedades. E os principais bancos de dados hoje existentes no mercado é o Cassandra, Hypertable e o MongoDB. Imaginando aí um exemplo de uma estrutura de dados transacional, que armazena os dados em uma tabela bidimensional, como colunas e linhas. Numa tabela com esses 4 exemplos aí, onde tem o número da linha de 1 a 4, o MPID, que é o código do funcionário, o nome e o sobrenome dele e o salário que ele recebe. Tá? Esse é um formato classificado em banco de dados orientado por linhas, tá? Onde você consegue facilitar o processo de consulta, porém a quantidade de registros fica muito grande. Já no banco de dados orientado a colunas, né, os registros são armazenados em forma colunar. Então, enquanto os dados fluíam em linhas, agora eles fluem em colunas. Tudo bem? Então, para cada novo registro, você vai ter um ID único mais o atributo que você quer armazenar. Tudo bem? Os principais bancos de dados orientados a colunas no mercado são esses aí. Cassandra, HBase, o Azure Cosmos DB, Acúmulo, Table Storage, Cloud Bigtable da Google, o MapR, SQRRL, Scylla e o Alibaba Cloud Table. Temos também o banco de dados orientado a chave-valor. Já no conceito de bancos de dados orientados a chave-valor, né, a forma de armazenar e recuperar esses dados são armazenados em arrays, estrutura de dados similar a um
dictionary ou uma hash table, muito utilizado em programação orientada a objetos. Tá? O dictionary é uma coleção de objetos e registros que possuem múltiplos atributos, que armazenam dados nelas. Tá? Onde cada registro que é armazenado é gerado uma chave única, ou uma key, que guarda um valor, que são esses múltiplos valores que podem ser permitidos, tipo dictionary ou hash table. Tá? Esse tipo de pesquisa flexibiliza o acesso e também permite com que os dados sejam armazenados de forma mais simples e principalmente utilizados em programação orientada a objetos. Tá? Ele é um banco de dados que se tornou em desuso, porém agora com o conceito de cloud computing, de sistemas desenvolvidos na nuvem com orientação a objetos, acabou voltando a ser um banco de dados levado em consideração pelas organizações. Aqui tem um exemplo de como é armazenado um dado hipotético em um banco de dados orientado à chave-valor, onde eu tenho as keys, que são as chaves únicas, e os valores que podem ser simples ou múltiplos, baseado aí no conceito de dictionary ou de hash. Os fornecedores de um banco de dados orientados à chave-valor hoje disponíveis no mercado são esses, que eu listo. Redis, Memcached, CosmoDB, o Hazelcast, o Hayek, EHCache, Oriente, Aerospike, Arango, Berkeley DB, Oracle NoSQL, Oracle Coherence, o Amazon SimpleDB e o MapDB. Temos também o banco de dados NoSQL orientados a grafos. Ele é um banco de dados que tem uma estrutura de grafos. Tá? Grafos seriam como se fosse bolinhas que são interconectáveis, visualmente, quando você olha os dados de um banco de dados desse tipo. Tá? Que você consegue graficamente verificar ele como se fosse uma estrutura estelar, onde você tem essas bolinhas interrelacionadas por linhas. Tá? O diferencial desses bancos de dados orientados a grafos são que você permite armazenar todo o relacionamento, né, deles de forma histórica, hierárquica ou até de relacionamentos múltiplos. Tá? E você consegue desenvolvê-lo e consultar os dados com uma simples linha de comando. Tá? Permite você recuperar dados complexos muito mais rápido do que você teria que fazer em um banco de dados relacional comum. Tá? Um banco de dados orientados a grafo é similar a um banco de dados em rede muito utilizado na década de 70. Tá? Onde um banco de dados orientados a grafo também pode ter o conceito de tabelas, chave-valor ou até mesmo documentos para armazenar os dados. Porém, a forma de consultar eles utiliza um outro conceito, que é o conceito de orientação a grafos. Levando em consideração essa arquitetura, né, o que você consegue identificar dentro de um ambiente orientado a grafos de armazenamento de dados são 3 itens. Né? Vértice ou o nó são os substantivos, aquilo que você deseja realmente armazenar dentro desse banco de dados. As arestas ou edge são os verbos, aquilo que permite o relacionamento entre elas. E as properties ou propriedades são os detalhes que podem estar tanto nas arestas quanto nos vértices. Os principais fornecedores de bancos de dados orientados a grafos no mercado são estes: Neo4j, Cosmos DB, OrientDB, Titan, Arango, Virtuoso, Giraffe, Allegro Graph, Stardog, GraphDB, Infinity Graph e The Graph. Esses tipos de bancos de dados orientados a grafos são muito utilizados em sistemas de processamento de mapas, utilizados em logísticas, redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter e também o LinkedIn. Tá? Utiliza o conceito de relacionamentos múltiplos, onde quem é amigo de quem também é amigo de quem. Tá? Quem compartilhou o que também comentou, inseriu um comentário que foi comentado em cima. Então, é um conceito de sistema complexo, que tem múltiplos relacionamentos. Então, esses bancos de dados vêm a calhar. E, por fim, temos os bancos de dados orientados a documentos, que
utiliza um banco de dados, sua estrutura armazena documentos do tipo JSON, que são baseados em JavaScript, que representam como esses dados vão ser armazenados, com tags, tá? Com arrays dentro dessas tags. Você tem múltiplas formas de armazenar esses dados, tá? É uma estrutura que organiza esses documentos, são classificados pelo nome de collection. Então, um conjunto de documentos é armazenados em collections, que é similar a uma tabela em um banco de dados relacional. E os documentos seriam como se fossem os registros, porém sem uma estrutura fixa. Você pode ter documentos com apenas uma única tag e você pode ter um outro documento com múltiplas tags, com tags simples ou tags utilizando dictionary, arrays, listas e assim por diante. Para processar isso, eles utilizam uma linguagem muito simples, utilizando JavaScript, utilizando regular expressions, para você fazer filtros e buscas dentro desses documentos JSON, dentro de collections. Aqui tem um exemplo de algumas collections que foi possível disponibilizar para vocês. Então, imagina aí dois arquivos JSON, tá? Onde eu tenho o ID, que pode ser numérico, país como texto, região texto, população, um valor ainda a ser armazenado, principais cidades, ou seja, uma lista dentro de outra lista, né, de um JSON. Você pode ter períodos, datas, posicionamento de GPS, dados complexos e assim por diante. Os principais fornecedores de bancos de dados orientados a documentos são os que estão listados aí no mercado. MongoDB, DynamoDB, Couchbase, CouchDB, MarkLogic, CosmosDB, OrientDB, RethinkDB, Firebase, Cloudant, Google Cloud Data Store, RavenDB e o Apache Drill. Para saber mais detalhes sobre os bancos de dados NoSQL, os fornecedores existentes no mercado e detalhes sobre cada um dos tipos, tem esse website chamado nosql-database.org. Ele é um site que está em inglês inicialmente, porém você pode buscar bastante informações relacionadas a cada um desses tipos de banco de dados que foram apresentados para vocês. Como que esses NoSQL, esses bancos de dados NoSQL, podem trazer de benefícios para um desenvolvedor, ou para um sistema, ou para uma empresa que está implementando esse tipo de armazenamento? Bom, eu vou listar 6 motivos. Primeiro, flexibilidade, ou seja, onde você pode ter uma estrutura flexível, útil em ambientes de desenvolvimento ágil. Ele elimina a complexidade de ter que fazer alter table, drop table. Você tem facilidade de suporte hoje na internet com utilização de diversas soluções, fornecedores, equipes de desenvolvimento, blogs, fóruns sobre a linguagem. Ele permite sua aplicação ser adaptada de forma muito fácil e rapidamente. Segundo, escalabilidade. Como hoje grande parte das organizações estão deixando de ser responsáveis pela parte de infraestrutura, estão surgindo data centers na internet, fornecedores que permitem ambientes em nuvem para você armazenar os seus dados e os seus aplicativos e sistemas na web. Tá? Isso permite flexibilidade, ou seja, você paga pelo seu uso e não mais você precisa de estimar o quanto você vai ter de processamento ou armazenamento e ir lá e comprar os seus softwares e hardwares para dar atendimento, dar atenção a esses sistemas. Hoje você delega isso para empresas terceiras. E você pode ir habilitando mais serviços ou menos serviços conforme a necessidade da sua organização. Tá? Você pode distribuir os dados em cluster, como a gente viu lá o Hadoop e o HDFS, tá? Numa forma muito mais fácil e rápida do que os sistemas gerenciadores de bancos de dados transacionais. Você não precisa de sofrer com consultas complexas, pois grande parte desses bancos de dados NoSQL não precisam de implementar joins. Os joins são implícitos. O tempo de resposta acaba sendo mais rápido, pois não faz esses joins.
e tem a escalabilidade que representa tanto o aumento de dados quanto o aumento de usuários interagindo com esse banco de dados. Disponibilidade. 3. A indisponibilidade hoje causa sérios prejuízos, principalmente em clientes e vendas que são críticos para um negócio. Por exemplo, um banco. Tá? Hoje em dia, se um sistema ficar indisponível, a quantidade de dinheiro que essa empresa tende a perder por hora, por dia, é incalculável. Tá? Então, a grande parte desses ambientes NoSQL oferece replicação de dados, aumenta a disponibilidade através de um data center que tem toda a parte de segurança, níveis de serviço, acordos de nível de serviços, ou SLA, onde eles garantem, sei lá, 99% de disponibilidade do ambiente. Então, hoje é muito simples, muito tranquilo você ter os seus dados na nuvem. São open sources. Grande parte desses bancos de dados NoSQL que nós vimos aí são open sources, ou seja, que você permite instalá-los no seu ambiente, se você não for utilizar um ambiente em nuvem, tá? Que você pode utilizá-los sem nenhum tipo de cobrança. Você pode utilizá-los, né, até uma determinada capacidade de armazenamento, a partir de um determinado ponto que algumas empresas podem cobrar licenciamento. Tá? Isso permite popularidade e crescimento rápido desses sistemas de banco de dados NoSQL, tá? E permite que você tenha suporte, atualização. Antes, você tinha que despender de uma grande quantidade de recurso para comprar licenças. Hoje em dia, você paga mais por utilização do que licenças propriamente ditas. Quinto, baixo custo operacional. Tá? Quando você tem grandes bancos de dados relacionais, requerem servidores poderosos, com grande capacidade de armazenamento e processamento, como, por exemplo, o mainframe, que é muito caro e complexo para gerenciar. Em contrapartida, bancos de dados NoSQL tendem a armazenar dados de forma distribuída, como o ambiente Hadoop, onde o seu custo ele é reduzido porque eu utilizo vários servidores de médio porte. Permite, através de APIs RESTful ou trafegar dados via XML entre o seu aplicativo e o ambiente de armazenamento em nuvem, e permite uma fácil sincronização e replicação de dados de forma automática. Com poucos cliques, você consegue fazer esse ambiente ser replicado e garantir a redundância dos seus dados, um restore em caso de falhas. E 6, funcionalidades especiais. Ou seja, quase todos esses bancos de dados NoSQL permitem você utilizar via APIs tanto para enviar quanto para receber dados. Tá? E permite até mesmo trabalhar com dados geoespaciais, posicionamentos latitude e longitude, dados médicos, posicionamento de mapas, tráfegos, trajetos que são feitos em mapas e assim por diante. Você pode armazenar tudo isso de forma muito fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível durante a semana nos fóruns de dúvidas no Moodle. E caso vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa para adicionar, nós teremos também uma aula de interatividade no sábado e nós estaremos lá para conversar um pouquinho sobre sistemas que foram dispostos nestes slides. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo também as referências utilizadas na construção deste material. Como, por exemplo, o livro do Carlos Barbieri, Business Intelligence, Modelagem e Tecnologia, e o livro do Hurwitz, Big Data for Dummies. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, sabem onde pode me procurar. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!